Olá, você está pensando em cursar administração de empresas? Ou você conhece algum jovem que pensa em seguir por essa graduação? Então assiste esse bate-papo que eu fiz com Otávio Titoto, que é administrador pelo INSPER de São Paulo. Ele dá várias dicas legais de como é que é o mercado do trabalho, quais são as tendências, quais são as diferentes possibilidades de atuação de um administrador, como é que é o dia a dia, quais são aquelas habilidades socioemocionais mais importantes para a pessoa ter sucesso nessa área. Enfim, assiste, curte, segue meu canal, repassa para as pessoas que possam se interessar e se beneficiar dessa informação e fica por dentro das próximas entrevistas. Pronto, Otávio, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar comigo hoje, para a gente ajudar os jovens nessa escolha da graduação. Não, imagina, espero poder contribuir um pouquinho aí. Com certeza, com certeza. O Otávio Titoto, né, assim que se fala, ele é Isso, assim formado mesmo. em administração de empresas. E, Otávio, então, se você puder começar por aí, contando um pouquinho da sua formação acadêmica, né? A graduação em administração, a gente sabe que é um curso que é bastante amplo, né? Sim, Muitas possibilidades. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente da sua graduação, né? Como é que você vê essa formação, quais as vantagens, eventualmente tá, desvantagem até, para eles estarem atentos. sim, Enfim, eu agradeceria. com certeza. Beleza, então, vamos lá. Bom, eu me formei em administração pelo INSPER, né, em São Paulo também. É, Excelente escola, gosto demais de lá. Ah, e antes de entrar no INSPER, eu tive muita dúvida também, né, em relação ao meu curso, em relação a que graduação que eu gostaria de seguir. Na época, a gente até brincava que a administração é a faculdade de quem não sabe o que quer, justamente por ser tão ampla, né? A gente fala que, pô, não existe nenhuma empresa, nenhuma empreitada que não caiba um administrador em algum lugar aí, né? Sem De dúvida. uma forma bem didática, assim, foi uma forma que me passaram uma forma de enxergar essa profissão. É fácil quando a gente pensa, assim, se a gente pensa no modelo de uma empresa, é fácil entender um pouco melhor o que o administrador pode fazer, né? Então, sei lá, Sim. pegar uma Apple, por exemplo. A Apple tem a sua área de vendas, a sua área de marketing, a área de produção e desenvolvimento do produto, de finanças, de tecnologia ou dados, né? Então, todos esses são segmentos assim que o administrador pode acabar se especializando, pode acabar tendo um viés mais forte na carreira, né? Eu vou entrar Uhum. mais nesse assunto mais para frente, acredito, mas eu hoje trabalho com Uhum. marketing, né? Estou um pouco mais na parte de marketing. Legal. Mas, no fundo, assim, independentemente dessa especialização, se ele vai para o mercado financeiro, para uma consultoria, ou marketing, startup, o que é comum a todo administrador é que ele tem essa visão do todo, né? Essa visão da estratégia de uma empresa, né? Eu acho que se a gente fosse definir um administrador de forma fácil e rápida, assim, seria uma pessoa que faz uma gestão de recursos, né? Tem recursos para gerir pessoas, dinheiro, ações, enfim. Uhum. Tem recursos para gerir com uma estratégia rumo a um objetivo, né? Buscando um resultado sustentável de uma empresa, né? Buscando que essa empresa ou a área que cabe a esse administrador continue Uhum. crescendo. Acho que, assim, Claro. de forma bem simples, é isso que a gente trabalha, é isso que eu aprendi na faculdade, né? Sim. E aí, Juliana, até já entrando um pouco, que você me perguntou, né, nos prós e contras, eu Uhum. acho que o grande positivo é que, assim, como eu falei, né, como ele tem essa visão do todo, o administrador ele é formado e treinado para entender rapidamente o contexto que ele está. Então você pega acho que o exemplo máximo disso é um consultor, por exemplo, né, que num dia Uhum. está trabalhando numa empresa, sei lá, do setor de bebidas, Sim. na outra está trabalhando num hospital, né, e a pessoa Sim. rapidamente pega ali qual que é a estratégia desse negócio, como que ele performa diferentemente do outro. Uhum. Então, ele não necessariamente tem a visão completa de um negócio ou de uma área, mas Tá. ele tá munido para rapidamente entender todo esse contexto, né? É mais generalista a visão dele. Isso, Então, pelo se é menos uma pessoa que gosta de algo muito específico, ser focado muito, talvez não seja um curso que vai curtir tanto, né? exatamente. Nada impede que se especialize mais para frente, né? Claro. Mas a pessoa vai passar um bom tempo nesse início de carreira realmente Uhum. tendo uma formação mais generalista. Tá. Seja Legal. numa startup, numa consultoria, acaba sendo uma abordagem mais generalista mesmo. Tá.
E esse não deixa também de ser o lado ruim da coisa, né? Eu acho Uhum, que, por exemplo, como eu trabalho com marketing, hoje, né, trabalho na posição que eu tô com dados e marketing, uhum. eu me encontrei muito nisso, assim, eu estava num cenário em que todos que trabalham comigo vieram de uma faculdade de marketing ou de publicidade e propaganda, então, assim, eles tinham Hum, todo um jargão, todo um costume da coisa que eu não tinha, né? sim. Que Traquejo, né? Aquele traquejo do isso. né? Tinham casca já em marketing, Uhum, né? E eu uhum, cheguei ali meio de paraquedas, falou, eu sou o administrador, né? uhum. E aí, assim, claro, você sente que você tem menos conhecimento específico da coisa, o que não Sim, me impede de agregar em outros pontos, né? Trazer uma claro, visão, como eu falei, uma visão mais estratégica claro. do negócio como um todo. Então, acho que de Sim, forma breve, sei. seria dessa forma que eu desenharia um administrador, assim. E aí você viu a necessidade, eventualmente, de fazer uma especialização em marketing? Você vê a necessidade em fazer um... Eu pretendo, com Pretende? certeza, assim, Imagino. Eu imagino. é, conforme eu Legal. continuo avançando na carreira, assim, a ideia é essa. E eu acho que Uhum. todo administrador passa por isso. Sim, Eventualmente, ele acaba escolhendo um caminho para trilhar, mas essa decisão sim. vem mais para frente. Até ela nem acontece no começo da carreira, né? Uhum. O ideal é que tenha já um pouco de experiência profissional, até para poder dizer, né? Exato, exatamente. É para Identificar o que entender onde você gosta. se encontra. Isso, perfeito. Não Então, diretamente após até a graduação, né? acho que não, acho que não tem. Claro que tem pessoas que seguem, mas eu acho que não, Sim. eu não vejo essa necessidade, não. Necessidade. Legal. Até que Ok. tem muita gente que começa, sei lá, no mercado financeiro, depois vai empreender, depois vai Uhum. para alguma empresa de bens de consumo. Assim, a Uhum. pessoa, acho que é comum para o administrador transitar um pouquinho nesse início de carreira, o que é muito legal, Claro. né? Claro. Abre muita oportunidade. E testando e se É, implementando, né? Porque não tem outra, isso, exato. só trabalhando mesmo. E Exatamente. essa talvez seja algo que uma dica também que você talvez possa dar, né? Eventualmente, você acha que vale a pena já começar a fazer um estágio na faculdade, quando estiver cursando a faculdade? Sei que tem algumas que não possibilitam, né? Sim. Algumas sim, Ah, não, algumas não. sem, Mas vale a sem pena. dúvida. Sem dúvida. Eu acho que para o administrador, eu tenho um viés do INSPER que é muito voltado a mercado, é um pouco menos teórico, né? Então, Hum, só deixando claro que eu tenho esse viés, mas eu acho claro. que em qualquer faculdade que você tiver de administração, principalmente, o que vai te agregar mais é o que você faz fora da sala de aula. Você vai ter uma bagagem teórica ali, entender um pouco sobre tudo isso que eu falei de estratégia, de Uhum, pô, como que eu analiso o meu cliente, o meu consumidor, o que é importante eu garantir nas minhas finanças. Então, repara que mesmo eu trabalhando com marketing, eu tive toda essa visão de finanças, a gente tem até um pouco de jurídico. Então, é legal uhum, tudo isso que você vê, claro, né? Te dá claro. uma base de entender como que o negócio se sustenta. Uhum, Mas, no fundo, assim, fora da sala de aula, quando você coloca a mão na massa, que você realmente sente como é o dia a dia do administrador, né? E também entender que, assim, você não vai começar, a não ser que você abra uma startup, você não vai começar do estratégico, você vai começar do uhum, operacional ou do tático ali, né? Um pouco mais uhum. é, nos detalhes da coisa, né? E aí você vai crescendo e participando mais da parte mais ampla da operação. E aí só é, respondendo isso que a gente falava, né? Uhum. Eu, no meu caso especificamente, o meu estágio que eu tive na faculdade foi na empresa júnior, que aliás é outra coisa que Hum, independente do meio da que faculdade que você tá, legal! Isso é tem muito muito. válido. Não, é muito legal. Não é comum, né, a pessoa não ter um estágio no mercado. Foi o meu caso, eu tive só na faculdade. Mas não Uhum, deixa de ser experiências que nem só a empresa júnior, várias outras, né? Fui de uhum, diretório, fui de um monte de coisa dentro da faculdade mesmo, que uhum, deram essa mão na massa mesmo, né? Foi lá que eu realmente tive recursos para controlar, tive vendas para fazer, clientes uhum, para dialogar. E uhum, aí você realmente entende, assim, qual que é o seu lado, né? Eu, com uhum, essas experiências, por exemplo, acabei entendendo que eu gosto de administração, mas que eu não sou vendedor, né? Que eu uhum, gosto mais de gestão de outros lados. Então, uhum. em termos de autoconhecimento, acho que esse período da faculdade é o mais importante para a pessoa entender. Não, sem dúvida. E puxando para um outro lado que eu queria entender com você, eu tava, com quem que geralmente o administrador se relaciona no dia a dia, né? Com quais são Tá, as pessoas que ele se relaciona? tá. Depende bastante, né? Essa é a resposta que a administradora adora dar, né? Tudo Ah, depende de que mil bom! variáveis, assim. Depende bastante. Então, eu Tá. acho que, assim, não é o meu universo, mas para quem está em startup, por exemplo,
se relaciona com todo mundo, né? Com possíveis investidores, com clientes. No início do negócio é ele mesmo que vai vender o produto, Sim. Fornecedores, com possíveis sócios ou, né, pessoas que você está querendo contratar ou trazer para a equipe. Então, assim, pegando um exemplo que eu trouxe de uma Apple, por exemplo, é muito comum as áreas se relacionarem muito entre as outras, né? Então, no meu dia a dia, por exemplo, de marketing, a gente dialoga muito com o pessoal de vendas, né? Porque a gente tem essa abordagem de como que o cliente gosta de navegar, quem é esse cliente, qual que é a experiência que ele vai ter junto à minha marca, para vender o quê? Eu sei o que ele gosta, o meu departamento de vendas sabe o que a gente tem para vender, então eu preciso casar isso da melhor forma, então a gente conversa muito. Tem muitos casos em que você vai ter um diálogo muito grande com o próprio cliente, né? E aí pode ser uma área que muitos gostam, assim, de entender, a ler esse cliente, a ouvi-lo da melhor forma e da forma mais direta também, né? Eu acho que deve ser uma das maiores frentes de contato. E as possibilidades são várias, assim, no caso de um RH, você vai trabalhar muito com o que o RH chama de cliente interno, né? Então, o funcionário, o futuro funcionário, né? Tem esse diálogo. É uma outra área que eu ia até comentar com você. A área de recursos humanos, muita gente também vai, né? Com certeza, sim, com certeza. Formado em administração. Não, com certeza. Aí a pessoa acaba se especializando até um pouco, acaba flertando um pouquinho com o lado da psicologia, né? Eu não posso dizer que tem a mesma bagagem, mas acaba dialogando um pouquinho com isso, né? Então, eu só acho assim, para o administrador, você perguntou com quem que ele dialoga, diálogos não faltam, né? Vai ser uma pessoa que vai ter muita interação com muita gente. Legal. E pegando esse gancho, né? Tá. Se você puder contar um pouquinho também, na tua percepção, justamente por essa característica do administrador, quais seriam, então, as habilidades socioemocionais, né? As soft skills que tem se falado, Perfeito, que talvez sejam as mais importantes para uma pessoa com certeza. Essa graduação, porque é importante você entender, né? Se você tem, você está a fim de desenvolver essas habilidades, quais vocês acham que fazem a diferença para o sucesso da pessoa? Tá, com certeza. Primeiro eu queria, acho que desmistificar uma coisa que eu acho que muita gente, principalmente no ensino médio, tem na cabeça, é que não tem relação nenhuma entre ser extrovertido ou introvertido, né? Não tem absolutamente relação nenhuma. Eu sou um cara extrovertido, mas existem muitos bons líderes, gestores, pessoas do meio da administração que são mais introvertidos e né, não tem uma relação direta entre nenhuma. Legal, Era algo que eu ótimo. tinha muito na cabeça, assim, e não é verdade. Ótimo. Mas de forma geral, acho que realmente, Juliana, você tocou num ponto muito importante, porque como a gente fala que é uma abordagem mais generalista, assim, o administrador tem sim o que a gente chama de hard skills, né, de competência técnica mesmo, então, sei lá, um Excel, uma análise de dados, mas a bagagem que ele leva de competências técnicas é menor, né? Se você pegar um engenheiro químico, engenheiro de produção, assim, ele leva uma bagagem teórica maior, né? Uma bagagem técnica mais avançada. Aí a gente pode até ir para os exemplos extremos. O profissional de TI, por exemplo, né? Quem fez tecnologia da informação. Esse é um cara que é completamente carregado de habilidades técnicas, né? Exato. E o administrador está no outro extremo da coisa, né? Ele geralmente tem muita questão de habilidades soft, né? De habilidades interpessoais. E não só também, né? Então, a habilidade de, como eu falei, leitura de negócio e estratégia, né? Que é algo que você aprende muito na faculdade, mas de justamente assim, sei lá, eu tendo a sempre trazer para o mundo do marketing, né? Mas se eu estou fazendo uma promoção, por que que eu estou fazendo? Que tipo de indicador isso vai me ajudar? Como que isso conversa com os grandes objetivos da minha marca? Então, ter essa visão de não ficar só no mundinho do detalhe daquela promoção. A visão macro, né? A visão macro, exatamente. Então, acho que essa é uma habilidade que é aprendida ao longo do tempo, mas que é muito importante. Eu acho que habilidades emocionais ajudam muito, principalmente em época de pandemia, né? Que até eu, por exemplo, fui contratado pela empresa que eu estou hoje 2 meses antes da pandemia. Então, eu fui pego em meio a toda essa adaptação, assim, né? Quase não pisou na empresa, né? Quase não pisou. Quase não pisei, exatamente. Eu fui só conhecer o escritório e nunca mais vi. Mas então, habilidades emocionais em termos de equilíbrio emocional, estabilidade, conseguir agir sob pressão, né? Aquela coisa que, até talvez trazendo para o mundo da escola e faculdade, às vezes
faltam 5 horas para entregar um trabalho, falta um monte de coisa, mas você é capaz de manter a calma, é capaz de entender o processo das coisas, né, de não Uhum, surtar ali na hora. Eu acho que isso com uhum, certeza ajuda, porque como eu falei, o administrador vai lidar com situações que ele não entende a fundo, né, que ele uhum, tem um conhecimento geral raso, então ele tem que uhum. saber se sentir confortável com essa situação, né? Sim, Porque às vezes sim, ele vai ter ali, ainda mais evoluindo na cadeira de gestão, ele vai estar recebendo informações de alguém que entende muito sobre, sei lá, sobre finanças, mas ele não entende. Ele entende o sim. básico das coisas, né? Então tem que saber Uhum, navegar por isso, é, saber delegar. Então não é à toa que muitos dos processos seletivos, no caso, trabalham em equipe, né? sim. Observam se a pessoa consegue dividir o trabalho em bastante gente. Uhum, Isso também é algo que é aprendido, né? Porque tem muita gente que acha trabalhar em equipe um caos, mas é algo que é aprendido também. sim, Boa comunicação ajuda muito, né? Como eu falei, sendo extrovertido ou introvertido, você saber passar uma mensagem de forma direta, saber sim. cativar o seu interlocutor, principalmente se você for para a área de vendas e negociação, mas não Uhum, só, né? Porque claro. a gente se envolve muito com. Eu não gosto do termo, mas a gente fala em politicagem, né? Porque isso tem uma conotação ruim. Não necessariamente é ruim. A questão de você saber trabalhar os seus interesses com alguém, seja de outra empresa, do seu fornecedor, seja de uma Sim, mesma área dentro da mesma empresa, né? Você saber sim. ter essas competências interpessoais para, assim, sei lá, eu estou dialogando com uma outra área, como que eu te ajudo, como que você me ajuda, né? Sim. Como que a gente constrói juntos. Então, acho que essas são algumas das habilidades interpessoais. E empatia, né? Que está um pouco Uhum. dentro disso também, né? Não, é É, claro, com certeza. Se colocar no lugar da acho, pessoa e fazer a leitura do outro, né? E eu acho que exatamente, funciona muito com a escuta que você exatamente. falou, É, né? De se for escutar o trabalhar com outro. marketing ou vendas, então, principalmente, você entender. Fundamental. Isso, você entender justamente assim, bom, eu sou o Otávio, mas para eu vender esse produto para a Juliana, ou para eu fechar essa parceria, ou para eu melhorar meu posicionamento de marca, eu não preciso entender o Otávio, eu preciso entender a Juliana, né? O contexto que ela Uhum. tá, quem ela Uhum. o que que ela procura, quais os objetivos. Então, isso é uma das competências que eu acho que mais vai fazer diferença. Uhum. Não só nisso, às vezes até você está apresentando alguma coisa para o seu chefe, não deixa de ter esse entendimento também, né? Do que eu preciso passar, que forma que eu passo. Acho que é uma Uhum. das mais importantes. Legal, muito bom. E falando um pouquinho sobre uma coisa que os jovens têm muita dúvida, né? E curiosidade, Otávio, que é a questão do ritmo de vida, né? Se Tá, fala hoje muito de qualidade de vida, de conseguir conciliar a vida pessoal e profissional, sim, nada de errado, né? Cada um faz as suas escolhas, mas perfeito. falando um pouquinho de ritmo de vida, para que eles saibam a realidade, como é que você avalia Tá. isso, esse ponto? Acho que você já sabe minha resposta, né? Depende. É, Muito bom. porque realmente muda muito, assim, muito. Do contexto, né, que se está, em qual O contexto contexto que está, tá. né? Exato. Eu achei até muito legal que você pontuou isso, Juliana, porque eu penso exatamente como você. Eu acho que não existe certo e errado, cada um tem as suas escolhas, mas eu acho que a gente precisa saber as consequências das nossas escolhas, né? Exato. Então, se eu quero uma posição, um mercado que vai me trazer um crescimento de carreira mais agressivo, com uma remuneração mais agressiva, que eu saiba também que isso vai vir com mais horas de trabalho, com um Uhum, desequilíbrio entre vida pessoal e vida de trabalho, e se dentro do uhum, seu plano de carreira isso casar, tudo certo. E aí, sei lá, você olha, por exemplo, não digo todas, mas algumas das áreas do mercado financeiro, não vou entrar nos detalhes porque fica claro, muito técnico, né? Mas claro. algumas áreas do mercado financeiro que acabam sendo muito agressivas em horas e remuneração também. Uhum, Como eu falei, a startup, né? Se você está criando, se é a sua vontade de criar um negócio, no começo você é tudo. Você é o financeiro, o RH, o marketing, a vendas, às vezes até o cliente que testa o produto é você, então não sobra é. tempo nem para dormir Você direito, né? Até respira aquilo, né? Você vive exato, aquilo, né? até Intensamente. por isso que às vezes isso parte justamente da paixão da pessoa com aquela ideia, né? Porque isso faz Claro, valer o claro, desequilíbrio, né? Então tem que ter algo claro. que faça valer esse desequilíbrio. Tá. E tem outros mercados, né? A consultoria também tende a ser, não posso falar mas tende a ser agressivo em horas. Alguns, como por exemplo o que eu tô, acabam tendo um equilíbrio um pouco mais, um pouco mais forte, né? Até para contextualizar para quem não sabe, né? Eu trabalho no e-commerce hoje, né? Trabalho no time de Hum, marketing do Submarino, do e-commerce, hum, a marca, né, junto ali a Americanas. uhum. E assim, não me entenda mal, tem muito trabalho a ser feito, né? E também o mercado do e-commerce é muito dinâmico, então tem muita coisa que Sim. precisa mudar na hora, a necessidade do nosso cliente muda dia após dia, mas
nem tanto, um pouco pelo mercado, um pouco pela cultura da empresa mesmo, a gente gosta de preservar o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, né? Que Então, bacana. num dia típico, eu trabalho das 8h30 da manhã, pausa para o almoço por 1 hora e pouquinho, e aí trabalho até mais ou menos umas 7, né? Uhum, 6h47 horas. uhum. Lógico que todo trabalho, né, estourou alguma coisa, vai ter um super evento, você vai Sim, contribuir um pouco mais. Mas, via de regra, claro, claro. existe um equilíbrio muito bem pautado ali. Isso. Eu acho que isso quando a pessoa tiver mais à frente na faculdade, tomando as suas escolhas de empresa que quer trabalhar, carreira que vai seguir, acho que Uhum. vai caber a ela fazer essa lição de casa, assim, olhar Sim, para as empresas que estão por aí, para as sim. oportunidades de carreira e ver onde a cultura desse ambiente que ela vai estar, seja esse ambiente, né, esteja eu falando do mercado em si ou de uma Uhum. empresa dentro desse mercado, ela Uhum. entender o que bate com os seus valores, né? Claro, claro. Para que Mas ela tem uma faça suas tendência, escolhas, para que ela com faça a escolha que é certeza. melhor para ela, né? Com certeza. O que casa melhor, às vezes o que casa melhor naquele momento de vida, não, né, não é uma escolha que vai te definir para sempre. Eu acho que isso é muito importante também. Claro, claro. Mas existe uma tendência a equilibrar um pouquinho mais, né? Eu pelo menos vejo que daqui para frente várias empresas vão começar a equilibrar um pouco melhor essa relação com a vida pessoal. Sim, eu acredito fortemente que é uma tendência também. É, E acho que sim. falando em tendência também, Otávio, eu queria pegar esse gancho. E o que que você pode dizer para esse pessoal, né, que está começando, quando você olha o curso de administração e você pensa no mercado olhando lá para frente, o que que você acha que são as principais tendências? Assim, o que que você pode dizer olhando lá para frente, né? Vai ter trabalho para essas pessoas? O que que é importante delas saberem? Tem a questão Tá. de pensar muito do empreendedorismo, né? Porque É, está mudando, né? Das questões de você se apropriar da sua carreira. Como é que você, olhando aí para frente, como é que você poderia, o que você poderia dizer que você tem percebido? tá. Com certeza. Pô, legal. É, o que eu posso dizer é que, assim, trabalho para o administrador nunca vai faltar, né? Porque, como eu falei, alguém muito hábil a atuar em diferentes frentes, né? Então, assim, o que você vai ter, o que a faculdade vai te dar, é uma visão de negócio, né? Uhum, Eu brinco que até às vezes sei lá, eu vou num restaurante, eu não consigo tirar o olhar de administrador, né? Então eu tô lá e eu falo, nossa, mas isso aqui que eles fizeram deve dar dinheiro, isso aqui deve ser bom para atrair cliente. Eu fico pensando nisso assim direto, né? uhum, Então a pessoa vai ter esse olhar para atuar no mercado que ela quiser atuar. Por isso que eu acho que é uma profissão boa nesse sentido, assim, que vai sempre ter lugar, assim, porque ela não está restrita a um conhecimento técnico que ela tem, né? Justamente por isso ela é claro, tão ampla. claro. Então, acho que tem isso. Tem uma tendência muito forte nesse mercado de dados, né? E a Uhum, gente não precisa se assustar com isso, né? Eu mesmo me assustei quando eu pensei a respeito. uhum, Eu acho que muitas empresas vêm ganhando uma maturidade de saber analisar dados, porque há um tempo, no ramo da administração, as decisões acabavam sendo tomadas no achismo, né? A gente uhum, falava muito daquele profissional que está há 30 anos no mercado, pô, decisão A, decisão B. Ele fala, é a B, eu estou no mercado, eu sei o que eu estou falando. uhum, E não é assim, né? Simplesmente não é assim. Por mais que essa claro, decisão fosse realidade há um tempo, o mercado muda muito rápido e a gente não pode pressupor o que é a realidade de hoje. A gente tem que ler o que é a realidade de hoje, claro. né? Por isso que Então, os eu acho dados que são tão importantes, né? isso, e eu acho que, assim, para felicidade de quem acha que não é bom com isso, ou às vezes não é bom com matemática e tal, e pensa assim, puta, eu tô ferrado com essa história de dados, as empresas têm investido muito em ensinar isso ao funcionário, né? Uhum. Então, Dá trabalhar que ele treinamento. aprenda isso. E assim, até novamente desmistificando para não ficar com medo, assim, é justamente uma questão de você, sei lá, simplificando aqui, vamos supor que eu tenho 20 clientes do meu negócio, estou simplificando muito, né? Hum, Tenho 20 clientes no meu negócio. Eu soltei um formulário para 20, 15 responderam, desses 15 eu tive uma opção do que tá bom, do que tá ruim, 7 falaram que o preço tá alto. Isso já é muito mais assertivo do que eu chegar numa reunião e falar, eu acho que o preço tá alto, sem né? E você falar, dúvida. pessoal, tem evidências de que Sim, o sem nosso dúvida. preço tá alto, aí eu olho o preço da concorrente. Então, assim, eu tô utilizando desse conhecimento dos dados para tomar decisão. É isso, não é nada mais que isso. A gente joga um monte Tá. de jargão em cima para complicar quem não entende do assunto e é tudo mentira, assim, a questão básica é que a gente está lendo dentro do Uhum, possível, né? Porque eu não posso ter a resposta de todas as pessoas, mas a gente está uhum, lendo dentro do possível a realidade que está acontecendo para tomar a decisão.
Então, acho que essa é uma das tendências mais fortes no mercado hoje em dia, que eu acho que esse profissional, até na faculdade, provavelmente, desde quando eu formei, já deve ser muito mais trabalhado hoje em dia do que na minha época, na questão de como se analisa dados, como se captura dados. Então, assim, vão acabar aprendendo sobre isso, mas eu diria que a grande tendência que dá para ressaltar, e que, assim, principalmente num meio tão generalista quanto a administração, uma coisa que eu gostaria de ter ouvido é que não é uma decisão que vai te definir como profissional, né? Isso era uma coisa que eu tinha na cabeça. Eu pensava que o meu primeiro estágio ia ser definitivo na minha carreira. Eu pensava que se eu fosse ou não fosse para aquela consultoria júnior que eu fui, isso seria definitivo para o mercado que eu iria, se teria sucesso ou não. Isso aí é balela, não é verdade, assim, né? Até porque toda experiência que você tem nesse meio vai ajudar numa próxima experiência, né? E hoje eu tô no marketing, mas se eu quisesse traduzir toda essa minha experiência, e eu tô no e-commerce, né? Se eu quisesse traduzir para uma empresa que não tem, teoricamente, nada a ver com e-commerce, essa tradução pode ser feita. Tem muita coisa que você leva de um lugar para outro. Você não... O legal de ter algo tão fortemente pautado em habilidades interpessoais é que qualquer coisa que você tá fazendo, você tá aprendendo convivência, né? Sobre a sua habilidade interpessoal. Então, acho que isso dá uma tranquilizada um pouquinho. Eu sempre falo isso nos processos com jovens. A gente sempre... legal. É um começo. Na verdade, a graduação é um começo, né? Perfeito. E é um caminho que você vai construir sua carreira, né? Mas para isso precisa se experimentar, tem que conhecer, ter quanto mais variedade de experiências, melhor até. Né? Com certeza. Saber definir o que você mais gosta. E isso que você estava me contando agora tem muito a ver com a soft skill, que hoje é a número 1, que é a lifelong learning. É a sua capacidade... Isso, perfeito. Ou desaprender o que você não precisa mais, aprender algo de novo. E talvez o administrador seja, né, um dos que mais precisa dessa soft skill, né, dessa habilidade. Com certeza. Com certeza. Então, eu sempre falo assim, para quem já entrou na faculdade, mas eu acho que isso também se aplica a quem ainda não entrou, experimenta todos os meios. Se você acha que por acaso você pode gostar de empreender, testa, né? Tem vários workshops e coisas que às vezes você nem tem uma ideia, eles te ajudam a bolar a ideia, identificar problemas que você gostaria de resolver. Testa. Não deu certo? Passa para o outro. Pô, eu acho que mercado financeiro pode ser a minha praia. Testa, né? Vai trabalhando até se encontrar. Acho que na administração isso é até mais verdade do que em outros mercados. Em outros cursos, exato. Muito bom, Otávio. Tem, por acaso, mais alguma dica que você acha que é importante para dar para esse pessoal? A gente está finalizando o nosso tempo. Algo que... acho que não surtem, né? Porque é uma fase que nem eu falei, parece que, nossa, tá tudo acontecendo numa mesma época da vida. E é muito importante, com certeza é uma fase muito importante, então até por isso eu quis contribuir aqui, tentar ajudar um pouco, mas não precisa surtar, né? Acho que as coisas vão acontecendo, assim, nada que você fizer agora vai te definir. Queria ressaltar também a questão uma vez na faculdade, aproveite ao máximo, assim, sugue tudo que der para sugar dessa experiência. Então, nem só no acadêmico, né? Faça amigos, vive intensamente a faculdade, faça o máximo que você consiga fazer de experiências diferentes, assim, que eu acho que isso agrega muito. Quando possível, estágio também, né? No caso do INSPER era só no último ano, acho que até por isso que eu me envolvi tanto com tanta coisa dentro da faculdade. Claro. Mas procura essa vivência ao máximo também. E me deixar à disposição também, né? Quem quiser me procurar no LinkedIn ou sei lá, fico à disposição aí também para dar meu parecer sobre o INSPER, sobre a administração em si, sobre como é trabalhar no submarino, na Americanas de forma geral, né? Que legal, que bacana. Super obrigada, super obrigada. Vou colocar suas redes. Imagina. Vai entrar tudo aqui no LinkedIn. E pode colocar. Viu, de novo, pela tua disponibilidade. Foi muito legal a nossa conversa. Eu que agradeço. Aqui a gravação. Gostou do vídeo? Curte o canal, aciona o sininho, que aí você vai ficar sabendo dos outros vídeos que eu vou postando. Indica para alguém que possa se beneficiar com essa informação. E se ainda assim você tiver dúvidas e precisar de uma ajuda, entre em contato comigo no meu Instagram, @JulianaLimaCoach, Juliana com 2 N's. Vai ser um prazer bater um papo com você.